Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Acaba agora Dona Xepa e a partir de segunda-feira a novela que antecede o nosso Cidade Alerta é Chamas da Vida, que você já começou a ver. Por sinal, hoje, que dia é hoje, Percival? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira! Sexta-feira! Semana terminou, vem em mim, sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque fim de semana começou, fim de semana começou, fim de semana começou. Sua linda, até que enfim a semana terminou. Vem em mim, sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque fim de semana começou. Fim de semana começou. Fim de semana começou. Sexta-feira! Vem em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim a semana terminou. Vem em mim, sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque fim de semana começou. Fim de semana começou. Fim de semana começou. Sexta-feira, corta pra mim, meu filho. Hoje é sexta-feira. Isso tem uma vantagem, eu me livro de você 2 dias, graças a Deus. Eita, por sinal, eu nem queria te falar nada. Percival, tá ficando difícil você. Eu? É, porque esse ano, ontem você saiu cedo, esse ano essa sua sobrinha, que se formou ontem, ela deve ser gênio, né, pessoal? Porque você já é o 5º final de semana que você sai sexta-feira, porque essa sua sobrinha Larissa vai se formar em alguma coisa. Que ela já se formou em 5 faculdades. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Você acertou 5 cursos. É. E não, tem 6. Faltou uma. Faltou uma? Faltou? Não sei. Não sabe? Não. Sexta, estelionato. Que isso? Que é você. A tua tia, aquela tua tia, só esse ano já morreu 8 vezes. Pra você ir embora mais cedo. Ninguém aguenta. Aí você não viu ontem. Ontem você não viu que saiu cedo, rapaz. Uma tragédia, mais uma tragédia. Logo que você saiu, começou. Uma tragédia na cidade de Mariana, em Minas, que eu vou te contar. Eu fiquei aqui na TV até tarde da noite. Eu saí daqui, já era mais de meia-noite, porque eu fiquei na expectativa de que a tragédia fosse maior ainda, e ela já é gigantesca. Porque põe as imagens pra gente, olha as imagens, você vai vendo as pessoas ainda saindo, e olha o que é um castigo, é o sol. Resumo, o que vai acontecer com o sol? O barro vai secar, toda essa lama vai secar. E olha aí, parece aqueles filmes, né? Parece aqueles filmes, assim, igual o Êxodo, né? Vai todo mundo indo em fileira para escapar, né? De alguma, aí é quem vai dizer, são os técnicos e o Ministério Público, de alguma questão mal resolvida. É a criancinha sendo resgatada pela moça do Corpo de Bombeiros. Ali o bombeiro vai levando. Os bombeiros não tinham
nem equipamento próprio para encarar no momento em que as duas barragens, ontem nós falamos em uma, são duas barragens, a barragem do Fundão e a barragem Santarém, da Saramago Mineração, e com uma questão: nenhum povo, ninguém escutou uma sirene de alerta. E com isso nós temos 530 pessoas desaparecidas, 2 pessoas mortas, né? 2 pessoas mortas, 530 pessoas, perdão, desabrigadas, 2 pessoas mortas, temos 4 internados, 15 desaparecidos. Ao caminhão, a situação do caminhão, e há pessoas, há testemunhas que contam, né, o desespero do momento. Se tiver testemunha, põe. Resumo. Vi o senhor idoso com a mulher, ajudei a tirar ele do risco de perigo, fomos na parte mais alta. Aí quando nós assustamos já estava tudo tomado por água, barro, perdi casa, criação, tudo. Nada salvou. Muita gente se acha que está lá embaixo, tá lá? Ah, tem um bocado de gente, vi menino descendo o rio abaixo, que não teve como salvar, a correnteza estava forte. Bombeiro não pôde omitir o socorro, que falou que não podia entrar, que não tinha o equipamento adequado. Aí fica difícil, você fica nem abrigo, esperar a vontade de Deus agora. O que eles podem fazer para nós? Você vai vendo, helicópteros vão ajudando, e a madrugada na cidade de Mariana foi uma madrugada de desespero, de expectativa, de busca por parentes. A madrugada mostrava equipes de resgate, equipes de bombeiros. Essas equipes queriam avançar, mas o risco era muito grande, muito grande. Todo o distrito, ali, bem a 25 quilômetros de Mariana, o distrito de Bento Rodrigues desapareceu. Nossas equipes não conseguiam entrar. Põe no cidade. Desespero, angústia, apreensão. A gente tá tudo preocupado, amigos, tem muitos amigos da gente. Minha esposa, meu filho, sogra, sou, cunhado, galera toda, entendeu? Tô vindo em Belo Horizonte trabalhando, não tive receber notícia e tenta aí, velho, entendeu? Eles já mandaram suspender a busca, via helicóptero, entendeu? Todo mundo ilhado lá e o trem tá feio, cara, entendeu? Aí ela falou que a casa tudo alagado, entendeu? Algumas pessoas conseguiram correr e estão ilhadas lá, entendeu? E não tem como sair nada, nem entrar e nem sair, nem por decreto. E agora você não consegue mais falar com ela? Não, só caixa postal, entendeu? Sinal telefônico 0. Estão próximo a uma caixa d'água no meio do mato, entendeu? Corrente ser picado por animal e tudo mais, é. Sem água, alimentação, passando frio. Estourou a represa lá, não deu tempo de ninguém correr, né? Aí quando eles foram ver, a água já estava entrando dentro da casa deles já. Quem conseguiu escapar, escapou. Quem não conseguiu, infelizmente, não teve jeito. Não tinha como ligar, não tinha como falar com a minha irmã aqui para saber como é que tava. O único jeito foi vir para cá e o desespero cada minuto só aumentando. O sobrinho meu, né, tá, a mãe, o pai e os outros irmãos foram achados, mas ele, não sei. O local foi praticamente arrasado, né, tá debaixo de lama. Acabou o lugar, Bento Rodrigues acabou. Familiares, amigos e sobreviventes estavam em busca de informações dos desaparecidos. Tenho alguns parentes que deram informação que eles estão bem. Agora tem alguns outros que a gente não sabe informação, como que estão. Marcelo trabalha na barragem, conta que se salvou por sorte, mas não consegue falar com a mãe. Eu acabei de sair do local, depois de uns 10 minutos o colega chegou falando que a barra tinha rompido, no lugar que eu estava trabalhando. Deu tempo de avisar o pessoal? Muitos conseguiram escapar, mas está muito assim no lugar mais alto, com a minha irmã saiu ilesa, mas minha mãe está desaparecida até agora. Se tivesse mais uns 10 minutos no local de trabalho, eu estava morto na hora dessa. Andrew também estava no local do incidente. Ele é funcionário da empresa e diz que sentiu um forte tremor antes de tudo vir abaixo. Eu ouvi tremores, né, de terra. Parecia ser um rolo compactador passando do meu lado. E tremendo. Quando eu olhei para o chão, estava tudo rachado.
tudo rachado mesmo em volta. Olhei ao meu redor, porque o pouco que eu via as montanhas descendo para lá e para cá. Nessa aí que eu consegui correr, caí, mas não parei de correr não e consegui chegar num local seguro. Mar de lama, não tinha o que fazer, não tinha quem estivesse lá, infelizmente não. Após a tragédia em Bento Rodrigues, este local, o centro de convenções, está sendo usado para receber doações. A gente percebe que o número de pessoas aqui é grande, não param de chegar moradores aqui da região, trazendo todo tipo de coisa, roupas, colchões, água, remédios. Tem muita gente desaparecida e eu estou preocupada sem saber. E graças a Deus nós estamos tendo muitas doações para as pessoas, né? A gente já está conseguindo bastante, mas agora alimentos e água está precisando. Praticamente todas as casas de Bento Rodrigues e de vilarejos vizinhos foram destruídas. Geraldo perdeu tudo. Perdi a casa. Perdeu tudo? Tudo que tinha na casa foi tudo embora. Eu sou agricultor. Minhas vacas ficou tudo badalo. Morreu as vacas? Não sei. Eu tive que sair de lá correndo. Cerca de 600 pessoas podem ter ficado desabrigadas. Uma força-tarefa foi montada para acolher todas as vítimas. É aqui que os desabrigados ficarão. Eles contam com uma equipe já de médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, para dar o apoio às pessoas que forem chegando. Já está sendo preparado o local, lá no fundo a gente já percebe os colchões sendo trazidos a todo momento, isso porque as pessoas ainda não sabem quantos desabrigados vão precisar deste local. Enquanto as vítimas não chegavam, o desespero só aumentava. A região está sem luz e sem sinal de telefone. O jeito era percorrer os hospitais atrás de notícias. Aqui na porta do hospital de Mariana, parentes e amigos se reúnem em busca de notícias de pessoas que estão desaparecidas. A apreensão aqui é muito grande, mas eles não conseguem informações. O hospital não informa quantas pessoas estão sendo atendidas neste momento. Parentes aqui do lado de fora tentando informações, como é o seu caso, né? Você tentando informação do seu irmão e não consegue. Gostaria de saber informação sobre o meu irmão, o Marcos. Ele estava no momento do acidente operando. A gente já foi até a portaria da empresa, mas lá ninguém dá informação pra gente. Quase 8 horas depois da tragédia, o primeiro ônibus com os desabrigados chegou no ginásio. Expectativa agora muito grande aqui na porta do ginásio de Mariana, porque este ônibus com sobreviventes, com desabrigados lá de Bento Rodrigues, acaba de chegar. A gente não sabe o estado de saúde, mas aqui do lado de fora, parentes, amigos, expectativa de ser alguém que estava desaparecido. O reencontro é emocionante. Lágrimas de emoção e alívio escorrem do rosto de Edna, que pode novamente abraçar a irmã. Como é que está a situação na senhora que está vindo de lá? Tá terrível, imagina uma coisa terrível. Imagina, uma coisa horrível. Como é que a senhora conseguiu sair? Minha vizinha chegou, me bateu e falou assim, vambora, a barragem arrebentou, vambora. Na hora que eu saí de fora, tava uma altura, não sei, e muita água. Não deu pra pegar a filha da senhora? A única coisa que eu peguei foi minhas filhas. Mas algumas vítimas também chegaram revoltadas. Lama, madeira, carro, casa e gritando o pessoal para correr que a barragem tinha estourado. Só isso que a gente conseguiu fazer, porque não tinha mais recurso. Saiu sem carregar nada. E inclusive tá aqui as marcas aqui no meio do mato salvando pessoas lá, os bombeiros olhando, com medo de entrar na água, falando que oferecia risco. Eu acho que o risco maior já tinha acontecido, que a barragem já tinha estourado, estava baixando, sem apoio. Saí correndo, vi um senhor idoso com a mulher, ajudei a tirar ele do risco de perigo, fomos na parte mais alta. Aí quando nós assustamos já estava tudo tomado por água, barro, perdi casa, criação, tudo. Nada salvou. Muita gente se acha que está lá embaixo, tá lá? Tem um bocado de gente, vi menino descendo o rio abaixo, que não teve como salvar, a correnteza estava forte. Bombeiro não pôde omitir o socorro, que não falou que não podia entrar, que não tinha equipamento adequado. Aí fica difícil. A cada momento, mais pessoas chegam ao ginásio. Crianças, idosos, feridos. Todos recebem um primeiro atendimento. E o que vai ser feito daqui para frente, ninguém sabe. Tem que ficar em abrigo, esperar a vontade de Deus agora. O que eles podem fazer para nós? Vamos ir na mão de Deus agora. Esperar ver o que vai fazer. Se essa marca vai dar o apoio, se o governo vai dar, o que vai acontecer, porque isso já é de muito tempo que a gente fica falando, gente, essa barragem, eles lá e tinha 1 metro, tinha mais 1 metro. E aí? Só lama, só barro. Tinha 2 caras aqui nesse meio aqui dando
sinal em cima de um carro, 2 caras, um carro branco, um carro amarelo, quando eu cheguei. E o bombeiro passou do lado, mas infelizmente o helicóptero voando, mas sem uma corda, sem um cabo de aço, sei lá, que seja um cipó aí, igual a gente tem costume aqui na roça, para pegar os pessoal. Infelizmente a gente viu a água descendo e acabando de levar aí. Até os animais ali, você estava daqui de cima a gente vendo uns 3 ou 4 cavalos, tinha um boizinho pelejando, lutando com todas as forças que tinha para tentar sair, mas aí veio o resto da lama e acabou de encobrir ele. Mas o que mais impressiona, os 2 camaradas, a água levando embora. Tava pedindo socorro, mas não tinha como socorrer porque não tinha uma corda, não tinha nada. Você vai vendo, essas são imagens do momento em que as pessoas, olha o caminhão, e você vai ver imagens comigo agora, do desespero e da fuga das pessoas. Abre o áudio. Repara, olha o fundo. Repara no fundo. Resumo, você vai vendo o desespero, os homens, as pessoas no ônibus. Dizendo vambora porque a água, olha ali, gente ainda na beira sem ter como sair. Para ter uma ideia, todo o rejeito misturado da lama e água dá mais ou menos como 10 campos de futebol. Imagina 10 campos de futebol em toda a velocidade, descendo em cima das pessoas. Você vai acompanhando a imagem. Mostra a imagem de local para mim, por favor. Você vai vendo, olha o estrago. Olha ali, uma senhora ali, ó. Ali, eu tô dizendo que é uma senhora porque parecia ser os carros em cima. Você vai vendo todas as imagens de logo cedo. Só para entender, a Universidade de São Paulo registrou 4 tremores de terra próximos à cidade aí de Mariana, porque Bento Rodrigues é um distrito de Mariana. Resumo, mas esses tremores, segundo a Universidade de São Paulo, esses tremores não dão para ser sentidos nem por ser humano, porque eram os tremores na faixa de 2 na escala Richter. Resumo, para que a pessoa consiga sentir o tremor, tem que ser acima de 3. Portanto, não há explicação até o momento que justifique dizer que as duas barragens, a do Fundão e a de Santarém, teriam rompido por causa de tremores. Ontem, o capitão do Corpo de Bombeiros, que conversou com a gente, disse que a barragem, uma delas, estava em obra. E, portanto, essa é a primeira explicação de que poderia ter rompido. Logo cedo, os moradores foram até os pontos mais altos na tentativa de descobrir onde está minha casa, cadê o meu boi, cadê... E mais, alguns estão com parentes desaparecidos, que essa é a questão fundamental nesse momento, porque há pontos em que os bombeiros e as equipes de salvamento não conseguem chegar, tamanho risco. Põe no Cidade. Olha só, esse é o momento em que os moradores da comunidade estão vendo pela primeira vez o resultado da tragédia. Daqui de cima eles estão apontando os pontos conhecidos no povoado e tentando encontrar alguma coisa ainda de pé. Vocês estão aqui observando, tentando se posicionar, encontrar casas conhecidas, comércios, é isso? Sim, é porque agora que clareou que a gente vê. Pela lama tá tudo destruído, tudo arrasado e até um pouco de dificuldade de ver onde eram as casas, onde era o bar, a igreja de São Bento, não dá para reconhecer mais nada. De repente, novos gritos e correria. Olha o desespero agora das pessoas. Parece que há alguém no meio da lama.
e joga assim, ó. Pega bandido dentro do mato quando é um pobre. Calma, gente. A gente tá achando tanta gente na lama aqui, só. Depois que tem clareou a lama, tem um tanto de gente na lama. Fica aí, meu irmão! Depois eu te ligo, peraí. Fica aí! Depois de quase 14 horas, a ponte que havia desabado foi aterrada e ônibus chegaram para buscar os ilhados de Bento Rodrigues. O acesso pela estrada continua proibido. Daqui do alto, a visão é realmente privilegiada. É possível observar todo o resultado da catástrofe que aconteceu aqui em Bento Rodrigues. Observe que há apenas 2 ruas que permaneceram sem serem atingidas pela lama. Há pessoas passando pelas ruas neste momento, elas estão indo em direção às equipes de resgate que estão lá embaixo. Olha só, o Tatu vai mostrar daqui do alto. Há um ônibus que já estava ali estacionado ontem e logo à frente, olha só, aqui no canto direito, foi o local onde uma ponte também se rompeu. Da minha casa, a casa da minha avó, pelo menos eu não estou vendo. Tá tudo debaixo de lama. A gente observa a movimentação dos carros agora, no trecho onde a barragem cedeu, passou ali. Os veículos com sobreviventes estão indo em direção a um ponto de encontro, onde minivans e ônibus estão aguardando essas pessoas que estavam ilhadas em Bento Rodrigues. Já na estrada, os ônibus passam sem parar e seguem em direção a Mariana. À espera de notícias dos familiares, muitas pessoas que passaram a noite na mata ficam revoltadas. Como é que vocês são? Nós apoiamos vocês ontem, tá vendo? Como é que vocês são? Minha mãe tá ali, minha avó, nós queremos saber quem tá pra procurar o restante. Animais também são resgatados. As buscas por desaparecidos continuam por terra e pelo ar. As perdas na tragédia estão escondidas embaixo de milhões de toneladas de lama. Uma dor ainda sem medida, sem proporção. Você vai vendo, eu vou direto a Minas Gerais, onde nós temos vários repórteres nesse momento na cobertura. Eu vou chamar primeiro a nossa Doremi, que eu queria que ela me desse informações sobre números atualizados, questões agora, porque o fundamental agora não é saber por que as 2 barragens romperam. Fundamental agora é a gente saber o que vai ser feito com mais de 500 pessoas que nesse momento estão desabrigadas, 530. É importante a gente imaginar que nesse momento, num censo inicial, numa coleta de informações inicial dos bombeiros, tinham 15 desaparecidos, mas esse número não é um número que se confirme em função, imagina 10 campos de futebol, descendo com tudo, só de lama, e o pior, todo esse resíduo que tem aí é resíduo tóxico. Quer dizer, imagina essa terra por quantos anos e quantas décadas ela vai ficar contaminada. E a partir daí, um outro problema de saúde pública, que as pessoas vão querer reconstruir as suas vidas aí em Bento Rodrigues, e isso vai ser praticamente impossível pela contaminação do solo. Eu vou a Minas Gerais com a nossa Akemi, que tem informações. Akemi. Oi, Marcelo, boa tarde. Olha, os bombeiros confirmaram na manhã de hoje a 2ª morte, mas agora há pouco emitiram uma nova nota e voltaram atrás, que essa 2ª pessoa que veio a óbito, ela não morreu em decorrência do acidente, portanto, permanece em 1 o número de vítimas fatais. Neste momento, são 13 funcionários desaparecidos. Um diretor-presidente da empresa deu uma entrevista, disse que já se tem uma lista com nome de desaparecidos, mas que no momento
momento, ela não será divulgada. Agora, como você disse, né, Marcelo, todas as entidades e órgãos que dão entrevista neste momento dizem que ainda não é possível estimar o tamanho dessa tragédia. Isso porque ainda há muita lama no local e ainda há muito que ser feito. Foram 530 resgatados, essas pessoas estão sendo levadas para ginásios de Mariana e o diretor da empresa disse também, já garantiu que a empresa vai arcar com todos os custos e despesas das vítimas. 8 pessoas foram encaminhadas a hospitais de Mariana e Belo Horizonte, entre elas crianças. Como você dizia, né, 10 campos de futebol. Ao todo, foram 62 milhões de metros cúbicos de água e rejeitos liberados pelas 2 barragens. Marcelo. Nossa, Doremi, eu vou direto para o ginásio, imagens do ginásio, eu vou direto para o ginásio, onde estão desabrigados e onde o repórter Álvaro Zanotti tem informações. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Marcelo. Nesse momento, uma equipe de resgate formada por mais de 200 pessoas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e também da Polícia está trabalhando para tentar encontrar sobreviventes lá na área devastada. Todos os acessos por terra estão interditados, portanto nós não conseguimos chegar lá perto. Mas a todo momento nós vemos novas vítimas chegando aqui ao ginásio. Já são quase 600 desalojados. O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura, como a própria CEMI disse, estão muito cautelosos com a divulgação dos números de feridos, de mortos, mas a empresa Samarco, que é responsável pelas barragens, divulgou o seguinte, Marcelo: 1 morto, 4 feridos e 13 desaparecidos, todos esses trabalhadores de prestadoras de serviço e também da própria mineradora. Esse morto seria um funcionário da mineradora que teve um mal súbito no momento em que ele viu as ondas de lama chegando próximo à cidade. A causa do rompimento ainda está sendo investigada. Aliás, essa é uma das grandes perguntas durante a coletiva de imprensa hoje à tarde. Todos queriam saber, né, quais são as hipóteses possíveis. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília informou que realmente houve alguns tremores de terra aqui, até a própria Universidade de São Paulo também, como você disse, mas isso não justifica. Uma barragem como aquela não poderia ceder por conta de tremores tão pequenos. O Ministério Público também abriu um inquérito para investigar essa situação aqui em Mariana, viu? E à tarde, o gerente-geral de projetos da Samarco, o Germano Lopes, confirmou que a barragem de Fundão, que foi aquela primeira que se rompeu, ela estava, sim, passando por obras de ampliação. A barragem tinha uma capacidade para 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos e já estava com 55 milhões, quer dizer, estava quase chegando à capacidade total dela e eles ainda estavam trabalhando para que ela fosse ampliada. Até amanhã... Álvaro, calma um instantinho, porque nós estamos misturando muita informação e não dá para que eu, né, para que eu que estou acompanhando, todos nós estamos acompanhando, entender tudo ao mesmo tempo. Isso é igual sanduíche, tem que fatiar, porque se juntar tudo, né, não vai dar certo. Então vamos com calma. Me diga uma coisa, vamos falar primeiro do que é mais importante. Vamos falar das vidas, do ser humano. Porque uma barragem dessa que rompe, em princípio, quem tem que cuidar dela não me parece que esteja muito preocupado com o ser humano, né? E, na verdade, nesse momento, né, como você me diz, né, o Ministério Público entrou lá, não. O Ministério Público mandou já para aí uma equipe de técnicos e 5 promotores do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Minas Gerais. 5 promotores foram designados nesse momento para acompanhar cada passo, cada momento do que aconteceu, mas fundamentalmente saber o que vai ser feito com os seres humanos que perderam suas casas, outros perderam suas vidas e outros perderam a esperança.
Por quê? Porque nesse trechinho de terra, dificilmente alguém vai poder morar nos próximos anos ou décadas, porque o que desceu é o que há de material mais tóxico, que é o rejeito de uma mineração. Então toda essa lama tóxica que a gente vê, que destruiu Bento Rodrigues, correto? O que acontece? Me chega a informação agora, atingiu outros 5 distritos. Distritos de Águas Claras, distrito de Ponte do Grama, de Paracatu, de Pedras, de Barra Longa. Quer dizer, são 6 distritos, sendo que um completamente soterrado. Para ter uma ideia, o distrito de Barra Longa fica a 70 quilômetros do local do acidente. E isso quer dizer o seguinte: olha a fúria dessa lama que eu e você estamos vendo, o que atingiu. Atingiu a 70 quilômetros, saiu arrasando tudo que nós estamos vendo. E as pessoas estão parecendo aquele quadro retirante. Olha aí, são pessoas que agora caminham como se aí numa fila indiana, sem saber e se perguntando 2 coisas: por quê e para onde eu vou? Né? Por que isso aconteceu? Mas o fundamental dessa gente é: para onde eu vou? Que providências vão ser tomadas? O que eu faço da minha vida? Essas são as perguntas no momento em que eu tenho Álvaro já ao vivo. Eu tenho ao vivo, são 600 pessoas desabrigadas nesse momento, raciocinando que o distrito de Bento Rodrigues, que eu e você estamos vendo aí, soterrado, correto? Soterrado, o que acontece? Ele está todo destruído e aí viviam um pouco mais de 600 pessoas. Se 600 estão desabrigadas e o número do distrito ontem era de 680, resumo, cadê as outras 80 pessoas? Eu estou dizendo que elas morreram? Não. Eu estou dizendo que isso aí, quando rompeu, saiu levando tudo. Eu tenho a outra reportagem. Olha, mostra aí. Mostra como é que rompeu. Põe para mim como é que rompeu. Repara, ó. Essa é a barragem do Fundão e aí tá Bento Rodrigues. Repara, ela despencou, do lado tinha uma outra barragem, que é a barragem de Santarém, que só agora, ainda há pouco, chegou a informação. Repara, a barragem do Fundão, Bento Rodrigues, logo abaixo, na lateral, um pouco para frente, estava a barragem, segura aí um instantinho, estava a barragem, me dá aqui aquele negócio, ó, aqui, mais ou menos, nessa direção, numa dessas 2 direções, mas um pouco mais abaixo, estava a barragem de Santarém. Quando a do Fundão explodiu, arrastou tudo. Tanto é que chegou a 70 quilômetros do local. O abrigo que foi feito lá na quadra esportiva de Mariana, as pessoas encontravam os seus parentes, elas quase caíam. Põe imagem, meu filho, já virei para a imagem do local. O que acontece? As pessoas encontravam os seus parentes e a única coisa que se via lá, né, era a lágrima. Hora de sofrimento e hora de alegria pelo reencontro. Põe no Cidade. As doações chegavam a todo momento. Água e comida vinham de todos os cantos. Tudo só alimentação, né, para o pessoal lá que está precisando lá, a cesta básica, que possa dar força para eles lá. Você sentiu assim no coração de vir ajudar? Com certeza. Muito
triste, né? Muito. Roupas, calçados, colchões e cobertores. Tudo dobrado com muito carinho por voluntários como a Andréia. A gente está aí para poder fazer o que a gente for possível. O ginásio de Mariana virou um abrigo improvisado. O espaço reuniu 150 pessoas. Gente como Dona Vera, que perdeu tudo. Ela é moradora do distrito de Paracatu de Baixo, uma das áreas mais atingidas. Os moradores foram retirados às pressas e ainda viram a lama tomar conta dos imóveis. Pensei que a água ia chegar um pouquinho só, né? Ela não acreditou que ia ser tanta água? Porque a distância do Bento lá embaixo, em Paracatu, é muito longe. As casas primeiras que ela pegou, ela já foi jogando no chão. O momento mais aguardado por todos foi o resgate dos sobreviventes. Do alto foi possível ver as pessoas caminhando por uma trilha. Foram mais de 12 horas até chegar ao abrigo, no centro da cidade. Nesse momento a gente acompanha aqui a chegada de mais um ônibus de pessoas que estavam ilhadas nesse distrito. A gente está vendo aqui o drama das pessoas que aguardavam, dos parentes que aguardavam aqui desesperados em busca de notícias e agora estão tendo a oportunidade de reencontrar os familiares. Esta mulher chora ao reencontrar a avó. Olha, o reencontro aqui emocionante agora. Mas queria encontrar minha família tudo viva, fora que eu já perdi parente. Mas agora estou feliz, porque... Todo mundo vivo? Não, infelizmente não. A gente continua acompanhando aqui, ó, crianças, uma mulher passando mal. Essas pessoas vieram de Bento Rodrigues, o distrito que foi mais castigado com a queda dessas duas barragens. Ó, uma senhora passa mal agora, tendo que ser carregada aqui, bastante emocionada. Vai ser colocada na cadeira de rodas agora aqui. A Prefeitura de Mariana montou uma força-tarefa para atender essas pessoas que chegam aqui nesse momento. A mulher passa mal, recebe água. E a gente acompanha aqui, ó, os abraços, ó. Gente se abraçando, emocionado. Gente se reencontrando, ó. Tudo que a família queria era esse reencontro aqui, ó. Maria das Graças, moradora do distrito de Bento Rodrigues, salvou os 3 filhos e o marido. Na hora que os pessoal avisou, nós já foi saindo todo mundo e pronto. Mas o resto que podia, minha filha, acabou tudo. Deu tempo de sair só com a roupa do corpo? Só com a roupa do corpo, mais nada. Nem documento. Perdemos tudo. Giovana andava de um lado para o outro aflita. A mãe dela foi resgatada e levada para Belo Horizonte. Já o filho dela, de 7 anos, que dormia com a avó, continua desaparecido. Filho de 7 aninhos está perdido, ninguém sabe onde está, a avó dele estava com ele, a avó dele está no João 23. Como é o nome dele, senhora? Tiago Damasceno. Chega mais um ônibus aqui agora, com crianças, também adultos, e ele foi trazido lá de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, que também foi atingido por essa barragem. E aqui fora estão os parentes nessa expectativa. Muita gente aguardando a chegada desses familiares que estão desaparecidos, que ainda não foram encontrados ou que foram resgatados e ainda não chegaram aqui. Lágrimas, abraços e alívio de reencontrar quem não dava notícias. Quem foi resgatado não escondia o cansaço de passar a noite no meio do mato, sem ter o que comer. No meio do mato, com alguns no mato, outros na casa do alto, lá onde não tinha, onde a inundação não chegou lá. E essa, quando a moça diz lá no alto, é que quando as pessoas escutaram, né, viram, ainda algumas tiveram tempo de correr, e a questão é que até agora não se tem. Olha aí, olha as pessoas. Abre o áudio, bem. Olha o desespero, cada um tentando encontrar a sua casa. Tem um tanto de gente na lama. Fica aí, meu irmão! Depois eu te ligo, peraí. Fica aí! Olha, falando com uma pessoa que tá ilhada. Pega bandido dentro do mato quando é um pobre. Calma, O desespero das pessoas, por quê? Porque há quem tenha visto crianças sendo arrastadas e os bombeiros impotentes, sem poder ter o que fazer por falta de equipamento. Põe no Cidade. Saí correndo, vi o senhor idoso com a mulher, ajudei a tirar ele do risco de perigo, fomos na parte mais alta,
Aí quando nós assustamos já estava tudo tomado por água, barro, perdi casa, criação, tudo. Nada salvou. Muita gente você acha que está lá embaixo da lama? Ah, tem um bocado de gente, vi menino descendo o rio abaixo, que não teve como salvar, a correnteza estava forte. Bombeiro não pôde omitir o socorro, que não falou que não podia entrar, que não tinha o equipamento adequado. Aí fica difícil, você ficar nem abrigo, esperar a vontade de Deus agora. O que eles podem fazer para nós? E exatamente você vai vendo, e eu vou, corta aqui para mim um instantinho, só deixar a imagem rodando, eu vou ao vivo do local, com o repórter Álvaro Zanotti. Nosso sinal já chegou e Álvaro vai nos falar e vai nos mostrar lá dentro. Mas antes vai nos contar sobre as pessoas desaparecidas, as pessoas que sofreram, as pessoas que morreram, enfim, vai nos dar um apanhado. Álvaro, por favor. Pois é, Marcelo, pela manhã era muito mais fácil da gente acompanhar esse drama, uma vez que a prefeitura permitia que nós entrássemos aqui no ginásio. Agora, esse daqui é o ponto máximo, infelizmente, que nós podemos chegar. A prefeitura achou melhor resguardar as famílias, já que elas estão morando, literalmente, ali dentro. Mas pela manhã, sempre chegavam micro-ônibus, trazendo pessoas que passaram a madrugada toda sofrendo ao relento na área atingida. E aí, ouvíamos todos aqueles gritos, alguns gritos de felicidade, de parentes se reencontrando, outros gritos de tristeza porque o filho, porque a mãe, porque o pai não estavam no micro-ônibus. Mas enfim, essas cenas foram durante toda a manhã, algumas pessoas chegavam aqui ajudadas por outras, um senhor chegou aqui mancando, ainda todo sujo de lama, foi amparado pela equipe médica que estava aqui na porta já pronta para atendê-lo e conseguiu reencontrar os familiares ali. São casos de felicidade, mas nós ainda temos muitas pessoas sofrendo essa angústia de terem parentes que estão desaparecidos, que foram levados por aquelas ondas terríveis de lama e até agora não se sabe se estão em uma mata aguardando por socorro, como cogita o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem feito buscas de helicópteros nessa região, Marcelo. Ô Álvaro, diz uma coisa pra gente, por favor. Não há condição nem mesmo do Corpo de Bombeiros e do resgate deles entrarem, porque tem áreas agora de grande risco, não é isso? Exatamente, tem áreas em que a lama ainda está muito fofa, a lama causada por todos aqueles rejeitos, né, da extração do minério, então ainda é impossível chegar lá. O que o Corpo de Bombeiros está fazendo, Marcelo? Nesse momento, eles estão fazendo um cadastro com todas as famílias que já estão aqui dentro, sobre os entes, os parentes delas que continuam desaparecidos e em que locais elas estariam. Se estariam em uma escola, se estariam no trabalho, para poderem fazer as buscas específicas por estas pessoas nesses locais. Vou te falar uma coisa, Álvaro. O Ministério Público escalou 5 promotores e equipes técnicas. Falou-se hoje de que houve tremor de terra aí, mas é um tremor de terra abaixo de grau 3 da escala Richter que o ser humano não sente. A mineradora ou alguém já explicou como é que esse negócio todo aí se rompeu? Ainda não, e não quiseram, Marcelo, nem mesmo citar hipóteses. Eles ainda também não descartaram por completo a possibilidade de que esses tremores tenham de alguma forma influenciado. Desculpa que a gente ouviu um barulho aqui, mas eram só alguns voluntários trabalhando. Mas enfim, eles não descartaram a possibilidade de que esses tremores de terra possam ter contribuído de alguma forma. O que eles explicaram é que por volta das 2 horas da tarde houve um estrondo, sim, na barragem, mas a equipe técnica foi até lá, fez uma vistoria e, por incrível que pareça, não encontrou absolutamente nada de anormal. 2 horas depois, muito rapidamente, a barragem se rompeu e causou todo o estrago que nós acompanhamos. Marcelo. Ok, eu vou voltar, me cabo. Olha aqui, eu queria te pedir, já que chegaram imagens novas, para você mexer com a câmera, para a gente mostrar. Mas antes me dá a barragem, Por favor. Olha aqui, imagens novas de moradores tentando sair de uma área, uma área
completamente tomada. Você me dá a imagem lá de dentro. Me dá a imagem lá de dentro. Você vai vendo imagens. Ali é a equipe da Record com Luiz Carlos Azenha. Eu e você vamos entrar lá já já. Me dá a imagem nova e vamos mostrar. E vamos mostrar exatamente como estão as pessoas nesse local e algumas tentando já reconstruir as suas casas. Eu vou voltar na tragédia que aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Mariana, porque nós não temos um número ainda de pessoas que estão desaparecidas e de pessoas mortas. Mas o número de desabrigados, esse número que era de 530, já passou para 600. 600. São 600 pessoas que não têm mais para onde ir. As casas ficaram soterradas por toda a lama tóxica, né? E dificilmente elas poderão voltar para as suas casas, refazer as suas casas nos seus terrenos, porque isso vai demandar, né, com que todas as agências de meio ambiente, elas têm que ir lá para ver em que grau esse solo foi atingido e por quanto tempo esse solo estará ainda, né, causando risco à saúde humana. Eu falei quando pouquinho antes da gente ir, pode botar a imagem, por favor? Eu falei pouquinho antes de ir para o nosso intervalo que o repórter Álvaro Zanotti, olha aí, você vai vendo agora um sobrevoo, olha a imagem aí do helicóptero, a imagem do helicóptero, você vai vendo aí num sobrevoo, repara, toda a área atingida e foi arrancando a beirada da mata e levando tudo. Quer dizer, o risco ainda é muito grande, mas olha, essa é uma imagem que está nos chegando, você vai vendo, repara, vários caminhos se transformaram em rios de lama, atingiu não só Bento Rodrigues, mas também outros 5 distritos, Águas Claras, Ponte do Grama, Paracatu, Pedras e Barra Longa. Para ter uma noção do alcance dessa lama tóxica, Barra Longa fica a 70 quilômetros daí. Quer dizer, imagina, eu não saberia, nem sei se é, mas só um professor de física é capaz de calcular a velocidade, né, e a força com que essa lama, né, o que essa lama carregou, para a gente saber a velocidade e a força, porque foi arrancando tudo. Eu vou direto com o nosso Álvaro Zanotti, que está exatamente na porta do ginásio, onde pessoas vão entregando mantimentos, roupas, num gesto de solidariedade. Álvaro. É isso mesmo, Marcelo, nós conseguimos chegar um pouco mais perto aqui do ginásio, uma cortesia do pessoal da prefeitura, e a todo momento a gente vê isso, gente trazendo mais doações, gente contribuindo para as pessoas. Vocês vieram trazer doações, prestar solidariedade? A gente está procurando o pai dele que está desaparecido. Ah, então vocês são residentes lá? Por favor, gentileza, vocês são residentes lá. Sim. E vocês estavam fora do distrito quando tudo aconteceu? Que na verdade somos de Santa Bárbara, o pai dele é de lá. E no momento ele estava trabalhando na barragem, estamos sem notícias desde ontem. Então ele era trabalhador da Samarco ou de uma prestadora de serviço. Como é o seu nome? Fábio. Fábio, então você está completamente sem notícias do seu pai? Sem notícias, não sei onde é meu pai tá. Ninguém fala, uns falam que está aqui em Mariana, uns falam que agora não sabe onde é que ele está. Está todo perdido. Quando foi a última vez que você teve contato com ele? Foi antes de ontem. Então já tem 2 dias já, aconteceu o acidente, você o procurou lá, chegou a ir até o distrito? Já e nada, agora nós vimos, nenhuma informação. A empresa também não... Nenhuma informação, nem da empresa, de ninguém. E aqui, você está conseguindo ter algum acesso? Nós chegamos aqui agora para nós olhar, saber. Ninguém soube informar para onde que ele está, ninguém sabe.
Tá vendo, Marcelo? É a angústia das pessoas que estão à procura dos seus parentes. Aqui é o pai dele. Vou te dar licença para que você possa, pelo menos, ver se consegue uma notícia do pai, né? Por favor. Vamos ver, talvez a gente tenha uma boa notícia aqui para dar dele encontrando o pai dele. Mas a situação é essa a todo tempo. Pessoas que vêm aqui buscando por informações e pessoas também que vêm fazer doações. Marcelo. Olha aí, você vai vendo a imagem, abre aí, olha, as pessoas separando, abre a imagem das doações, as pessoas acampadas e outras vão separando aí, ó, as doações, separando roupa para distribuir. São 600 até agora desabrigados, não se tem, essa que é a verdade, o número exato de desaparecidos e também, até agora, o número de 2 mortos, mas esse é um número ainda inicial, porque os bombeiros não conseguem, nem as equipes de resgate, não conseguem chegar exatamente por isso aí, ó, porque a lama está completamente fofa na maior parte dos lugares. Como faz sol, daqui a pouco isso vai secar. E aí é que vai ser a complicação para fazer, né, desaparecidos, como é que vai encontrar no meio, né, de toda essa lama. E essa é a imagem de uma senhora que ficou ali, foi salva, olha o carro onde ficou. E eu vou voltar com mais informações já, corta para mim. Já eu vou voltar lá com mais informações, enquanto o nosso Álvaro vai se deslocando, nossas equipes também estão se deslocando, então já eu tenho mais informações sobre essa tragédia que pegou a todos de surpresa na cidade histórica, né, de Mariana, em Minas Gerais. Já eu volto. Ploc. Ela namorava com ele, mas ela também namorava com ele. O problema é que ele não sabia. Ela sapecava iaiá com um e sapecava iaiá com outro. Só que o outro que sapecava não sabia daquele e aquele não sabia do outro. E ela estava crente que estava agradando. A questão chegou a um ponto que ela chegou pro daqui, que chama Gabriel, e disse o seguinte, ele disse, nossa, você tá ficando com a barriga grande. Ela aí fez uma cara, pensa uma cara de sofrido. Ó, isso, a cara assim. Fez uma cara assim de sofrido, de Percival, né? Todo cara milionário faz cara de sofrido para não emprestar nada para ninguém. O que aconteceu? Isso aqui, solidariedade é zero. Precisava de R$10 outro dia para pagar um sanduíche. Ele disse, amanhã eu como. Bom, mas vamos lá, o que aconteceu? Ela fez a cara de sofrida e disse para Gabriel que ia lá, era um namoro que ele aparecia lá 2 vezes, tal, por mês, porque mora longe. Ela disse, tô mal. Aí disse, mal de quê? O que você tem nessa barriga? Ela disse, tô com tumor. Ele disse, tumor? Ele disse, vou morrer de câncer. Morrer? Não, disse Gabriel. Eu compro tudo que precisar. Gabriel gostava dela. E disse, gosta, né? Disse, eu compro medicamento. Não, isso não vai acontecer com você, não. Nem fala isso, fecha essa boca. Aí, tá tudo certo. Só que aí, ele começou a xeretar daqui, xeretar dali, né, nesse negócio de rede social, e viu uma foto da tumorenta, nem sei se esse nome existe, com esse aqui. Mais um pouco, ele descobre que o tal tumor que ela dizia, mais um mês, ia nascer e ter nome. Ela estava grávida de Alexandre. Quando o Gabriel descobre, ele diz, legal. Ele começa a planejar a morte dos dois. Ele começa a pensar, o que eu vou fazer com essa danada? Ele pensa, ele planeja, ele vai, né, e monta na cabeça um plano, né, que deixou ele na cadeia. E esse plano
né? Ele vai, parte para cima dos dois e não mata ninguém, mas fere. Tanto é que, ó, para tristeza, ela perdeu o bebê e ela também está balançando. O namorado não, esse também foi ferido, mas sobreviveu. E sobreviveu, todos sobreviveram. Na verdade está bem, né? Foi ferimento que não foi tão profundo. Ela não, a coisa foi feia, né? E ele mesmo vai contar por quê, como é que ele descobriu, mas a história começa assim. De um lado, Gabriel, do outro, Alexandre, e entre eles, Rosana. O primeiro a namorar a moça é Gabriel. Os dois se conhecem numa festa. Dali em diante, começam a se encontrar para o Sapec Yaya. Show de bola. Show de bola. Vamos dar um rolê agora? Vamos sim. O problema é que Rosana mora de um lado da cidade e Gabriel do outro. 23 quilômetros de distância. Então o casal combina de se encontrar 2 vezes por mês. Ah, mas beleza, relaxa. A gente dá um jeito. Lógico. O importante é a gente se ver. Mas Rosana é daquelas que não sabem viver sozinha. Durante uma visita na casa da irmã, ela conhece Alexandre, o vizinho. Não demora muito e Rosana sai da sala da irmã e vai para o quarto de Alexandre. Tá bom, então. Vou cuidar dela, tá? Tá bom, pode deixar. Tchau. Tchau, tchau. E agora a moça que não tem emprego tem 2 namorados. Mas só um ajuda Rosana a pagar as contas. É Gabriel. O rapaz chega para mais uma visita. De cara percebe que Rosana está mudada. Está mais gordinha. É, porque esse dia eu tava um pouquinho mal, tomei uns remédios, sabe? Aí acho que deu engordadinha. Sério? E você não me contou nada, não falou? Ah, é porque eu não queria te preocupar. Rosana diz que descobriu que está doente e teve que começar a tomar um remédio muito forte. Comovido, Gabriel se oferece para pagar os remédios. Dá pra comprar? Amor, dá mais, né? Isso dá pra quê hoje em dia? Pra nada. Mal sabe ele que a barriga é fruto de muito Sapec Yaya. Pô, você não se pode se eu for descansar, não? Com o tempo, Gabriel começa a perceber que Rosana não quer mais saber dele e só se anima quando Gabriel abre a carteira. Nossa, amor. Desconfiado, Gabriel começa a investigar a namorada pela internet, até que encontra uma foto. A foto de Rosana e Alexandre. Gabriel vai tirar satisfações com a namorada. Quando chega na casa, dá de cara com Alexandre. Começa a briga. Gabriel agride Alexandre. Depois acerta as contas com Rosana. Muito machucada, a moça é levada para o hospital e acaba perdendo o bebê. Alexandre também fica no hospital. Já Gabriel tenta fugir, mas não consegue. Acaba preso em flagrante. Uma garota, 2 rapazes, em um único relacionamento. Primeiro, Rosana conhece Gabriel. Foi em outubro do ano passado. O homem, agora preso, disse que conheceu a jovem num evento. Dali em diante, começaram a se encontrar. Comecei a gostar dela, a gente começou a namorar e tudo mais. Os encontros nunca eram perto da casa de Rosana. Gabriel era de outra cidade, também na Grande São Paulo. Ela morava em Mogi das Cruzes, ele em Arujá, 23 quilômetros de distância. Ele diz que ao saber que Rosana tinha perdido o emprego, decidiu ajudá-la com dinheiro. Como ela tem 2 filhos, ela falou pra mim que a situação era grande, ela tava passando um aperto em casa, tava passando miséria. Dava o meu salário pra ela todo mês pra ajudar. Essa ajuda que recebia, a mãe e a irmã de Rosana sabiam que existia. Só não sabiam de quem era. A gente sabia que ela dizia um amigo que ajudava ela. Ela comentava isso, às vezes também não comentava nada. Continuando a história, aparece Alexandre na vida de Rosana, vizinho da irmã dela, também na cidade de Mogi. Um não sabe da existência do outro.
Tentamos falar com a família do Alexandre. O senhor sabe se a família sabia que tinha um terceiro envolvido nesse relacionamento? Nada, senhor. Desculpa eu não poder pedir ajudar. Em março deste ano, Alexandre publica na internet uma foto abraçado a Rosana e faz uma declaração apaixonada. O sorriso de Rosana vale mais que poesia. Ela começou a se esfriar, foi aí que eu desconfiei da traição. Dizia ela que ela não tinha Facebook nem nada, ela demonstrava ter caráter pra mim, mas aí eu tinha pesquisado no Face o nome dela completo e ela apareceu com outro cara abraçado. Essa imagem virou a foto da discórdia, que fez Gabriel perder a cabeça. Ele decide ir até a casa da namorada, planeja o crime por meses. Enquanto isso, Rosana avisa aos parentes que está grávida. Na delegacia, Gabriel disse que nunca desconfiou da gravidez de Rosana, mas percebia que a cada encontro a barriga estava maior. Quando perguntava, tinha a seguinte resposta. Da gravidez dela, eu não estava ciente, porque desde então ela tinha falado, ela fala assim, o pessoal fala que eu tô grávida, mas não é nada disso não, é por causa do câncer de útero que eu tenho. Gabriel não desiste e marca o dia do crime. Ele aparece disposto a matar Rosana e Alexandre, que escapam por muito pouco. O terceiro personagem dessa história até então era desconhecido da família da Rosana e também do Alexandre. O Gabriel foi revelado no dia em que o crime aconteceu, quando chegou aqui na casa por volta do horário do almoço. Ele veio para cá trazendo um simulacro, que é uma arma de brinquedo, e também uma faca. Queria se encontrar com a Rosana. Chegando aqui, encontrou também o Alexandre. Houve uma discussão que virou briga dentro da casa, até que o Gabriel conseguiu atacar o casal. Feriu os dois. Tentou fugir, mas acabou preso a poucos metros daqui. A irmã de Rosana é firme na resposta. Não conhecia Gabriel. A gente não sabe nada dele. A gente só foi descobrir as coisas dele pelos policiais que passaram pra gente, entendeu? A gente não sabe nada dele, não sabe onde ele mora, não sabe quem é família, não sabe quem que ele é. Não sei se tem passagem pela polícia, não sei se não tem. Gabriel até então desconhecido da família da Rosana. Já o Alexandre não. Era bem conhecido, por sinal, um rapaz de família que foi apresentado a ele cerca de um mês antes da Rosana aparecer grávida e que teria até pretensões de se casar com a Rosana, que agora está no hospital, em coma, sem qualquer condição de dar a versão dela sobre essa relação tumultuada. Devido à gravidade dos ferimentos, o bebê que Rosana esperava morreu. Era um menino que estava no 8º mês de gestação. Rosana permanece internada na UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo, para onde foi levada de helicóptero. Com a morte da criança, a situação de Gabriel pode se complicar ainda mais. Você tinha intenção também de matar ele? Não, no momento da briga, sim. Eu já fui com essa intenção. Quando eu já estava lá no fogo de momento, quando ela entrou no meio, eu já tive a intenção de matá-la também. Essa é a verdade. Ele está preso. Alexandre foi operado e passa bem, enquanto Rosana está entre a vida e a morte. Eu vou direto com a nossa Fabíola Rabo de Arraia, porque ela tem mais informações sobre o caso, inclusive para nos dizer se o Gabriel ficou preso ou se já foi solto. Diga lá, Fabíola, boa noite. Boa noite, Marcelo. Olha, Gabriel continua preso, mas a família da vítima agora na expectativa tanto da Rosana conseguir sair desse quadro que ela se encontra hoje, porque ela continua, em estado gravíssimo, e também na expectativa de que ele não seja solto, porque o delegado passou para a família que há a possibilidade dele sair. Então é importante nesse momento para a família que ele permaneça preso e que a polícia consiga unir provas contra ele para que ele não saia tão cedo da cadeia. Marcelo. Obrigado, meu amor. Já eu volto. Troc. Vai botar na foto. Todo mundo vê essa moça. Vai vendo. Vai vendo. O marido dela acabou e o marido dela... Vai passar na foto.
Essa moça aí é aquela que faz um anúncio de, eu acho que é sabonete, sei lá, chama, que aí o cara diz, oi, Verão, de sabão em pó, acabaram de me dizer aqui, oi, Verão, é ela ali, ó, vai vendo. Aí, resumo, ela tinha um marido, né? Bota a outra foto aqui, a inicial, por favor. Resumo, ela tinha um marido, tá com o corpo sarado, ela mesmo, hein? Nossa Senhora, deve fazer exercício que dói, porque a bicha tá, mas aquele, na parte de cima não é exercício não. Aquilo ali é negócio de bag, esse bag aí não. O resto, tudo bem, o resto tá malhado. Essa moça, corta pra mim aqui, deixa ela lá. Ela chama Aline. E o ex-marido dela, que é lutador de jiu-jitsu, né, chama-se Rodrigo Riscado. Bota ele aqui, aí pra mim junto com ela aí, ó. Ex-marido dela, o rapaz é forte, não sei o quê. O que aconteceu? Ele ia saindo pra jantar, e no momento em que ele tá saindo pra jantar, vieram 3 bandidos. Ele tá num carro bonito, aí os bandidos roubaram a carteira, o celular dele, lutador de jiu-jitsu, ele ficou na dele, com toda a razão. De repente, os caras disseram, agora vamos para a tua casa. Ele parou, pensou e disse, não deu. Aí ele reagiu. Um dos bandidos atirou, deu 2 tiros nele, né? Um pegou aí debaixo do braço e o outro pegou na mão, ele passa bem, 2 foram presos. Tem mais 2 presos? 2 bandidos foram presos, né? Bem que quando eu olhei essa moça, eu lembrei. Põe no Cidade. Forte e musculoso, praticante de jiu-jitsu e lutador de MMA. Mas o atleta foi traído pela distração com o telefone celular e quase perdeu a vida em um assalto. Durante a madrugada, Rodrigo Riscado, de 42 anos, foi surpreendido por bandidos na zona oeste do Rio de Janeiro e acabou baleado. Por muito pouco, os policiais militares teriam conseguido evitar o crime. Eles estavam em patrulhamento numa das ruas do bairro do Recreio dos Bandeirantes, quando notaram um motorista com o carro parado, distraído, mexendo no telefone celular. Enquanto se aproximavam, escutaram barulho de tiros e, logo em seguida, um grito. Na sequência, perceberam que um homem vestindo um casaco azul saiu correndo na direção de um outro carro. Imediatamente, os policiais militares deram início a uma perseguição, que terminou pouco depois num acidente. O carro onde os bandidos estavam bateu em uma mureta. Marcelo Gomes da Silva, de 46 anos, e Luiz Otávio Fernando da Silva, de 18 anos, foram presos em flagrante. Com a dupla estavam os documentos e o casaco do lutador, além de uma pistola 9mm. Policiais militares que deram apoio à ação socorreram o lutador Rodrigo Riscado, encontrado ferido dentro do carro. Ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, depois transferido para uma unidade de saúde particular no mesmo bairro. Rodrigo Riscado foi baleado 2 vezes. Os disparos atingiram o tórax e uma das mãos dele, que precisou ser operado. A cirurgia, segundo os médicos, foi bem sucedida. O lutador ainda não tem previsão de alta. Além de lutador, Rodrigo Riscado é empresário da dançarina Aline Riscado. Com quem foi casado e se separou recentemente. Em um vídeo postado numa rede social, a dançarina pediu desculpas por não comparecer a um evento em Foz do Iguaçu, no Paraná, e justificou a ausência pelo que aconteceu com o ex-marido e também um problema de saúde enfrentado pela mãe. Eu tô aqui para pedir desculpas porque, infelizmente, eu não vou poder estar no evento hoje aí com vocês. Aconteceu um acidente com a minha mãe, um acidente com o Rodrigo. Vai ficar tudo bem, mas infelizmente eu não pude estar me ausentando. E é isso. O lutador lamentou a violência no Rio de Janeiro. A gente vê que a violência está aqui do nosso lado o tempo inteiro, né? Eu acho que no Rio de Janeiro, além de Deus, tem que ter sorte para não acontecer isso. Sim, mas não é só no Rio de Janeiro não, meu amigo. É em qualquer lugar desse país. Só sorte. A gente cada vez paga mais imposto, cada vez
o governo extorque mais dinheiro da gente, resume cada vez mais a gente está inseguro. E o óculos da moça também parece uma tela de televisão. Cada óculos, uma lapa de óculos, mais um pouco botava aqueles óculos de carnaval, que fica desse tamanho. Óculos grande. Mas o nosso Hernani leva bala. Hernani, vou te dar um palpite, quer? Vou te dar, quando fizer a tua matéria, você que é um repórter que eu adoro, não dá esses nomes completos para bandido, não, porque ninguém vai anotar. Da João da Silva, acabou. Tem menor importância, né? Só para dizer que apurou. E não apurou nada, né? Então não põe não, Hernani, que ninguém tem interesse nisso. Tem interesse na história, né? História é essa que você agora vai contar pra gente. Diga lá, Hernani. Olha, Marcelo, o Rodrigo deve ficar pelo menos mais 2 dias internado num hospital particular da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O detalhe é que ele, ao dar entrada nessa unidade de saúde, contou para os médicos que teria sido vítima de uma tentativa de sequestro. Os 2 presos, inicialmente, vão responder por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Como o depoimento da vítima ainda não foi colhido, existe a possibilidade dos policiais modificarem esse indiciamento. Portanto, vai ser fundamental aí o depoimento do Rodrigo para que esse caso seja finalizado até de uma outra forma, de repente, Marcelo. Hernani, deixa eu dizer uma coisa. Nesse momento, nós chegamos a um lugar onde um assunto que eu e você acompanhamos e tristificamos, nós conseguimos chegar. Um lugar, põe a imagem para mim, por favor. A imagem que eu e você estamos vendo é a casa onde a universitária, aquela mocinha Larissa, foi torturada e morta. O nosso poeta Polido chegou na casa e ele vai nos contar lembra da Larissa, aquela em que o empresário José Roberto virou amante do namorado de Larissa o Lucas, e os 2 estão presos. A casa que ela foi torturada é essa aí. Mas o nosso Polido chegou e vai nos mostrar exatamente como tudo aconteceu aí naquele dia. Como foi, Polido? Polido acaba de me dizer que volta já já. Mas como eu ia dizendo, o nosso poeta Polido encontrou a casa onde Larissa, põe os 3 para mim, por favor, onde Larissa foi morta, segundo a polícia acredita, esse já confessou o crime, né, o empresário José Roberto, e incriminou Lucas, o namorado de Larissa, porque dizendo que os 2 tinham, né, combinado isso, eles se tornaram amantes. Larissa teria descoberto e chegou a perdoar Lucas, mas a situação acabou indo num caminho tal que eles, segundo José Roberto e a polícia acredita, tramaram matar a universitária. A questão, né, e é a cara isso do Brasil. Na terça-feira, à noite, o corpo foi encontrado. Imediatamente o delegado foi de uma rapidez na investigação e ele, pimba, matou a charada. Lá já na quarta-feira, a charada já estava mais ou menos resolvida. E aí a casa, evidentemente, foi descoberta, né? E ele, o delegado, guardou em segredo e nem quis nos contar onde era a casa. O nosso poeta Polido é que foi lá e resolveu. Mas aí é que vem o impressionante. Quarta,
quinta, sexta, ninguém fez a perícia na casa. Por quê? Porque os peritos estão sendo aguardados e eles têm que vir de Belo Horizonte. Como se Belo Horizonte, eu dissesse para você, agora eu tenho que ir para o Afeganistão. Nesse tempo todo, por que a polícia quer, né? Vai botando imagens da casa aqui atrás, por favor. Por que a polícia quer, né, a perícia lá? Porque é a maneira, põe ali, por favor. O que ocorre? O polito encontra a casa onde, pode botar inclusive o GC, esse azulzinho aí. O polido encontra a casa onde a menina Larissa foi morta. E os peritos ainda não chegaram de Belo Horizonte. E a polícia está esperando por quê? As impressões digitais. Porque para confirmar a história do amante e empresário José Roberto, de que o namorado de Larissa e também amante dele, né, tem alguma coisa com crime, ali dentro da casa podem ter algumas evidências. Mas sem a perícia, nada caminha. E a perícia ainda não chegou, o que demonstra o cúmulo do absurdo. Põe no Cidade. Larissa tinha só 21 anos. A estudante morreu, segundo a investigação, depois de cair numa emboscada que tinha sido articulada pelo namorado, Lucas, e pelo amante dele, José Roberto. A família da vítima tem evitado falar, mas quando nos encontra, reafirma acreditar no jovem que continua preso, ao lado do empresário que confessou todo o crime. Ele foi preso justamente pela acusação forte, né, feita pelo próprio José Roberto, de que ele tinha envolvimento, de que ele era o mentor, de que ele pagou o dinheiro para esse fim. Ele encontra-se preso temporariamente, o Lucas nega qualquer envolvimento, mas nós estamos buscando agora outros elementos que possam comprovar ou não a versão do Lucas também. Hoje a polícia confirmou que também foi decretada a prisão de Wellington. O sobrinho de José Roberto está na cadeia. A polícia de Extrema age rápido. Com isso, há 3 suspeitos presos por envolvimento no sequestro, na tortura e no assassinato da estudante de biomedicina. Mas a questão é, para onde Larissa foi levada antes de ser morta? Os pais acreditavam desde o sumiço em sequestro, mas o resgate nunca foi pedido. Se Larissa estava nas mãos dos bandidos, onde está o cativeiro? Pistas nos levaram a este homem. Ele era, entendeu, uma pessoa normal, né? Nunca mais eu ia desconfiar dele, né, entendeu? Que não emprestava água dele lá, não emprestava água para nós, certinho, entendeu? E eu cheguei a trabalhar no fundo da casa dele. Morava ele e o outro rapaz, o Antônio? Morava ele e o outro rapaz. O pedreiro passou semanas na casa do homem que ele chama de Beto. No caso, José Roberto Freire. Ele saía de manhã. Eu que estava trabalhando, eu via o carro passando com os dois. Ia para a loja e depois voltava? Ele ia para a loja e depois voltava, exatamente. Só que nunca passou na minha cabeça que ele ia aprontar isso, né? Acontecer isso com a pessoa dele, entendeu? Para mim, ele era uma boa pessoa. Só que agora apareceu o outro lado dele, né? Foi assim que a verdade apareceu. A polícia acredita que a jovem foi torturada e executada atrás deste muro. Foi para cá, no final daquela tarde, que os criminosos, segundo a investigação, trouxeram Larissa para a casa de José Roberto. A localização exata dela não pode ser divulgada, porque os peritos pretendem ainda fazer exames neste local. Inclusive, a informação é de que uma equipe especializada de peritos saiu de Belo Horizonte e está a caminho da cidade de Extrema, justamente para utilizar um reagente na cena do crime, o luminol, para saber exatamente onde tudo aconteceu e de que forma o assassinato passo a passo ocorreu.
o que mais intriga, ao estar aqui, na parte de trás da casa para não revelar a localização, é esse detalhe. A cerca elétrica foi arrebentada. Não se pode afirmar se no meio da madrugada recente, uma chuva caiu forte por aqui e derrubou o galho que simplesmente atingiu a cerca. Ou se esse dano foi causado de forma proposital. Talvez alguém já tenha invadido a casa de José Roberto, a cena do crime. Talvez a própria polícia tenha entrado por aqui quando conseguiu o mandado de busca, apreensão e prisão de José Roberto. Veja que o único trecho danificado é este aqui, nos fundos, o local mais discreto. Larissa entrou pela garagem, aterrorizada, dentro de um carro e certamente passou por esta porta. Com muro alto, quase zero de visão por fora, os criminosos agiram com tranquilidade, acredita a polícia. Repare que pela janela do banheiro, ainda aberta, a toalha ficou pendurada no box, desde o dia em que José Roberto foi preso. O receio da polícia em divulgar onde fica a casa, o cativeiro de Larissa, é justamente dar chance aos vândalos que fizeram isso à loja de José Roberto. Acontece que os moradores da pequena cidade de Extrema estão revoltados com o caso. 3 dias depois, a loja do homem apontado como articulador de todo o crime está mais limpa, mas segue fechada, agora com tapumes de madeira. As localizações da loja, da rua em que o carro da jovem foi abandonado, com a chave no contato, e do bairro onde está a casa de José Roberto, formam quase um triângulo perfeito. A polícia acredita que os criminosos seguiram no sentido oposto do cativeiro durante o sequestro para despistar a polícia. A família da garota ainda duvida da participação do namorado. Lucas não tem nada a ver com isso, não. Não. Ele é uma pessoa que amava ela, estava todo momento junto com a gente. Eu tenho ele como um filho. Eu tenho ele como filho, um filho homem que eu nunca tive. E ele não tem envolvimento nenhum. Nada. O senhor também acredita que não tem? Nada. Ele não tem nada. E tanto que ele faz parte da minha família. Achar a casa de Lucas foi bem mais fácil. Não, eles não estão aí. Eles não estão mesmo. Certeza absoluta? Certeza absoluta. Tá. Tá bom? Obrigado, viu, querido? Chamamos do portão para confirmar e uma mulher aparece. Bom dia. Oi. Com licença, por acaso aqui que morava o Lucas? Sim. A senhora é familiar? Não. Eu vim aqui só dar comida pro cachorro. Pai e mãe do jovem suspeito não tem nada a ver com o crime e claramente estão com medo. Desde o dia em que a loja de José Roberto foi completamente destruída, os pais de Lucas também saíram da cidade. A casa só não está abandonada porque uma amiga da família tem vindo aqui todos os dias, não só para limpá-la, mas também para cuidar do cachorro do rapaz, que continua aqui, na garagem da casa da família. A polícia confirma que está atrás do homem e da mulher contratados para matarem Larissa. Reforça que ele se chama Henrique, mas não apresenta foto nem sobrenome. A identidade da comparsa é desconhecida. A Praça da República, em São Paulo, foi justamente o local onde os assassinos foram contratados. Está aqui também a peça para montar e esclarecer totalmente a história do assassinato. Mas a perícia aí de Belo Horizonte não ter chegado ainda é inacreditável, né, Faraó? É imperdoável, porque a polícia evidentemente sabe melhor do que ninguém, onde quer que ela esteja, inclusive em Extrema, que num local de crime é preciso que haja perícia e que os corpos sejam necropsiados. É impossível uma investigação sobre homicídio sem perícia. Agora, você esteve lá em Extrema, né, Marcelo? Tive, conheço bem. A distância de Extrema para Belo Horizonte, se você ver bem a fachada lá da delegacia de Extrema, está lá assim, tem um número e seccional de polícia. Seccional é uma unidade da polícia com mais recursos.
exatamente para atender as unidades policiais. É indesculpável que em Extrema só haja perito esperando ser chamado em Belo Horizonte. Isso não existe. E mais, se Belo Horizonte está mais ou menos, vou dar um chute aqui, mas deve estar, deve estar uns 400 quilômetros, mais ou menos, um pouquinho mais, de Extrema. Caramba, que custa perguntar para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo se pode mandar uma equipe de peritos lá para fazer. Daqui a Extrema está 1 hora. E saía lá e fazia de noite a perícia e mandava. Requisitava oficialmente, acabou o assunto. Mas não. Agora, Polito diz o seguinte, nosso poeta Polito diz, né, que o delegado já identificou, pelo menos em parte, o casal assassino, já tem pelo menos algumas pistas, e a nossa capitão Nascimento foi lá em busca de imagens de câmera de segurança que mostrasse o carro de Larissa, porque ela foi levada no próprio carro para morrer, né? No momento, imagens depois dela ter sido sequestrada. E aí a nossa capitão Nascimento acabou conseguindo o circuito. Põe no Cidade. Nestas imagens é possível ver o carro da jovem passando pela avenida. A esta altura, Larissa já estava sob o poder dos criminosos. Nós voltamos ao estacionamento onde Larissa foi sequestrada e vamos tentar refazer o mesmo trajeto que o casal fez no dia em que a jovem foi assassinada. Segundo a polícia, eles saíram aqui da rodoviária de Extrema e seguiram direto para a casa do empresário José Roberto. Depois de analisar as imagens, a polícia descobriu que quem dirigia o carro era a mulher e que no banco de trás estava o homem, que a todo tempo ameaçava Larissa e a obrigava a ficar deitada no banco. As imagens que foram gravadas foram cerca de 2 minutos depois da jovem ter sido sequestrada na rodoviária. Depois disso, o casal seguiu o caminho para o bairro, onde fica a casa do empresário. Nesta outra imagem mais aproximada, é possível ver que uma pessoa de blusa vermelha está dirigindo o carro. Cerca de 3 horas depois desta imagem, Larissa foi assassinada. Pois bem, essa é uma pequena imagem, a única que se tem acesso até agora, e a nossa capitão Nascimento, que também vem junto com o nosso Polido acompanhando o caso, tem mais informações. Capitão. Marcelo, nós temos uma informação em primeira mão. Eu conversei hoje à tarde com um corretor de imóveis que contou que, semanas antes da morte de Larissa, o empresário Roberto procurou ele e disse que precisava vender a casa com urgência, que precisava daquele dinheiro e até deu um valor bem abaixo do que a casa dele vale. E que na semana em que a Larissa foi sequestrada, mais precisamente um dia antes dela morrer, este corretor ligou para o Roberto, conversou com ele e falou, vamos marcar um dia, eu vou aí conhecer a casa, ver as condições, em que estado está a sua casa, para poder colocar à venda. E o José Roberto disse a ele, não, essa semana eu estou em reforma aqui, não pode vir, ele se negou, até porque no dia seguinte, Larissa ia ser assassinada dentro da casa dele. E é por esse motivo que a polícia acredita que ele vinha há dias ou meses premeditando o crime, Marcelo. Obrigado, capitão Nascimento, vai continuar acompanhando. Me dá a imagem do preso. São 3, vai botar a imagem lá da próxima. São 3 homens acusados de matar no Rio de Janeiro esse diretor do jornal Hora H que denunciava milícias que estavam entrando em Nova Iguaçu. E aí você vai vendo, esses são os responsáveis, segundo a polícia, pela execução. Põe no Cidade. Wanderson da Silva, o Bico, de 27 anos, Braulino Brejeiro Fernandes, de 30, e Celso Henrique Batista Ribeiro, de 40, são suspeitos de matar a tiros José Roberto Ornelas de Lemos, de 47 anos. Beto, da Hora H, como era conhecido, foi assassinado em junho de 2013 com mais de 40 tiros. O crime aconteceu nesta padaria em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os 3 bandidos são suspeitos de integrar a milícia do bairro Corumbá. Segundo informações
informações da polícia, Beto da Hora H foi morto porque, na época, impediu o grupo de se instalar na região. As investigações mostraram que um grupo de milicianos queriam se instalar ali na região de Corumbá, Santa Rita, Adrianópolis, que é uma região de Nova Iguaçu. E o Beto era uma pessoa nascida e criada ali, muito querida ali, e tinha o jornal, que ele inclusive fazia denúncias, pedia providências às autoridades para prender aqueles indivíduos, então eles viam, esses milicianos viam como o Beto como um empecilho, um problema na instalação da milícia que eles queriam. Sabia que o Beto era contra essa milícia. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas com o crime. Caroline e Jonathan. Eles se conhecem na infância. A amizade se torna namoro. Mas o namoro logo depois vai se transformando e vira tudo um tapas e beijos. Os dois trabalham juntos e perdem o emprego. Põe o início da história. Não tem uma rosa, mas... Caroline e Jonathan são amigos de infância. Moram na mesma rua, estudam na mesma escola e trabalham lado a lado. Ela tem 23 anos, ele 21. E de tanto ficar perto um do outro, eles começam a esticar o expediente. Mas o namoro é daqueles que dia sim e dia também tem briga. Mas aí você falou que é pra festa. Eu vou com você pra festa, pode deixar. Mas eu sei que tá convidando minhas amigas também pra festa direto. Você falou que... Entre tapas e beijos, que Caroline e Jonathan se casam. Quando perdem o emprego na fábrica, eles se mudam para outra cidade. A partir daí, dessa mudança, que a vida também mudará. Caroline há de conseguir um emprego. Jonathan há de passar o tempo inteiro sentado no sofá. A partir daí, os beijos desaparecem e os tapas tomam conta da cena. Até que naquele dia,